Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu, esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal, bem. Antes de mais nada, feliz ano novo, feliz 2026. Que alegria estar aqui de volta com a graça e com a permissão de Deus. Mais um ano com vocês, o terceiro ano do podcast Na Montanha. E eu estou aqui em janeiro, né? Nesse episódio, o episódio ele é 190. 190 lembra emergência, né? E a gente teve aí agora, muito recente, alguns casos pertinentes a pessoas perdidas na montanha. E nada melhor que trazer um especialista em resgates, em áreas remotas. Ele que já esteve aqui no podcast Na Montanha e hoje está de volta para falar do que aconteceu no Pico Paraná, como que se escolhe uma trilha. Até um amigo ou um colega não se vai conhecendo pela internet e aí vai e faz uma trilha. Então eu estou trazendo aqui um especialista, alguém que entende do assunto que nós iremos falar hoje sobre como fazer tudo isso de forma segura, porque o mais importante que subir a montanha é descer a montanha e voltar para casa. Seja bem-vindo novamente ao podcast Na Montanha, Marco Padilha. Bom dia, Zulu, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade mais uma vez aqui, pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Padilha, uma regra que eu aprendi, eu sou da corrida de montanha, eu não sou do trek, mas a gente acaba compartilhando ali. Uma regra que eu aprendi, Padilha, no meu grupo, eu estou sempre com o meu grupo subindo as montanhas, e eu sou o fecha-trilha, eu sempre penso que eu sou o capitão do navio, a gente nunca abandona o barco. Na montanha existe uma regra. Ninguém fica para trás. Padilha, o que acontece quando a gente descumpre regras básicas e tão óbvias da montanha? Zulu, as pessoas... Essa coisa do ninguém fica para trás, né, é uma regra essencial. Vou com você, volto com você. Né? Esse caso que a gente vai comentar hoje, a respeito da ocorrência no Pico Paraná, a gente não estava lá, mas a gente, pelas redes sociais, pela mídia, a gente esteve acompanhando aí essa ocorrência que aconteceu lá, desse rapaz que se perdeu no Pico Paraná, na descida. Ele estava com uma outra pessoa junto com ele, que simplesmente saiu andando e acabou deixando ele para trás, né? Acho que a gente comentou isso no nosso podcast anterior também, que foi o caso da Juliana naquele vulcão na Indonésia. Lá foi pior ainda, porque quem deixou ela para trás era um guia, né? Que foi contratado para guiar as pessoas na subida do vulcão, e ela acabou sendo deixada para trás. E esse caso do Pico Paraná, eram dois amigos, um homem e uma mulher, né? O Roberto, que é o rapaz que se perdeu, ficou 4 dias aí na serra e ficou para trás. Eu, sinceramente, não consigo entender muito bem como que a gente vai fazer uma corrida, vai fazer um acampamento e um volta e o outro fica, né? Fica uma coisa meio complicada. Padilha, são tantas perguntas que ainda a gente não tem todas as respostas, como bem você falou. Mas a gente sempre fala que um avião ele não cai por um único fator. Vai sendo vários fatores e a junção desses fatores faz com que tenha uma queda. A montanha também a gente pode parafrasear isso e trazer que são vários fatores que acabam culminando. Felizmente, dessa vez, a gente está aqui para falar de um final feliz. Mas poderia ser um final trágico, né, Padilha? E ali são vários acontecimentos, ele está sem o telefone, né, ele já ter subido para a trilha passando mal. Ele ter usado uma água que era uma água inadequada, então ele não tinha ali algo para esterilizar a água, ele não tinha acessórios e equipamentos para subir uma montanha difícil, a mais alta, né? Ali o Pico Paraná tem 1.800 e pouco, vamos colocar quase 2.000, é uma trilha técnica considerada difícil, precisa ter experiência, né, Padilha? Sim, o Pico Paraná é a montanha mais alta da região sul do Brasil, tem 1.877 metros, está na Serra do Mar. Muito próximo ali da região metropolitana de Curitiba, uma montanha bastante procurada por montanhistas na região sul do Brasil. Ela tem trechos bastante técnicos, principalmente quando já se está chegando próximo do cume, né? Você tem ali
lances de corda, você tem alguns lances de via ferrata, que são as escadas, né, onde tem um trecho de maior exposição, com um risco grande de queda, principalmente para pessoas inexperientes. O que você falou, Zulu, primeiro, né, uma coisa que todo mundo que é montanhista, todo mundo que pratica atividade ao ar livre sabe que o verão não é uma das melhores épocas para a gente estar indo para a montanha, né? Ali nós temos um agravante de ser uma montanha na Serra do Mar. Então a gente tem toda a frente fria. O clima tá muito louco, né, Zulu? A gente já não tem mais verão, não tem inverno, o negócio tá meio complicado. Mas assim, nós estamos na época do verão, estamos falando de uma montanha no Paraná. Geralmente as frentes frias vêm do sul, né? Vem ali pela região litorânea, e o Pico Paraná tá de frente para Antonina ali, né? De frente para aquela parte toda ali de baixo de Guaraqueçaba, Ilha do Mel, enfim, toda aquela região ali, da onde você vai, o tempo frio, a intempérie vai vir do sul, né? E vai atingir ali diretamente. Essa época do ano é uma época que faz bastante calor, mas como a gente tá falando que o clima tá doido, né? Nós estamos agora com um clima de inverno em São Paulo. Então, e a virada de tempo que pegou eles lá nessa passagem do ano também foi muito brusca, né? Queda de temperatura junto com chuva. E como você falou, não é um único fator que leva a um acidente ou um incidente, né? Então, são sucessões de erros que vão acontecendo. Como você disse, o avião não cai por uma coisa só, né? É uma sucessão de erros que acaba culminando muitas vezes numa situação de emergência. Padilha, a gente acaba vendo que as redes sociais acaba sendo um fator determinante para se escolher uma trilha e uma montanha. Isso parece ser um grande equívoco dentro do que você é um especialista, você recebe informações do Brasil inteiro, você já viu diversos tipos de resgates, alguns com fatalidades, com óbitos, né? Você acredita que a rede social ela acaba sendo, de certa forma, muito mais negativa, porque as pessoas, além de querer fazer a comparação, existe o fator chamado validação. Eu preciso pertencer àquele movimento ou àquela montanha, eu preciso ter uma foto bonita naquele lugar que é extremamente alto e perigoso. É um grande equívoco escolher uma trilha, uma montanha pela rede social, sendo que não se há histórico de outras trilhas no meu currículo? Eu acho que é um problema, Zulu. Assim, depois da pandemia, a procura de pessoas fazendo atividades ao ar livre, né, aumentou muito pós-pandemia. Seja na corrida de rua, na corrida de montanha, o montanhismo, o caiaque, enfim, o passeio no parque, a trilha, né, isso tem aumentado bastante. E nos últimos anos aí, a gente tem visto uma sequência de ocorrências, né, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, relacionados às atividades ao ar livre. Eu sou de uma época, Zulu, que a gente não tinha rede social, a gente não tinha celular. A gente queria ir para uma montanha, então o que a gente fazia? A gente procurava pessoas mais experientes, que já conheciam esses lugares. Muitos já guiavam pessoas nesses lugares e a gente procurava aprender com os mais velhos, né? A gente procurava aprender com os mais experientes, aqueles caras que já tinham ido várias vezes, que já tinham um conhecimento técnico. O que eu falo em todos os meus treinamentos que eu dou, o que leva muitas vezes aos problemas é a falta de planejamento e conhecimento técnico. Por que não contratar um guia? Por que não contratar uma agência para me levar? Se você prestar atenção em redes sociais de agências e de guias, você não vai ver muitas saídas para montanhas agora nessa época do ano. Por quê? Porque não é a época de se subir as montanhas mais altas, né? Se você pegar, você vai ver o pessoal tá fazendo trilha onde? Na praia,
tá fazendo uma trilha em Ubatuba, tá fazendo uma volta na Ilha Grande, tá fazendo Cajatiba, enfim, né? Os locais mudam, os locais de atividade mudam de acordo com as estações do ano, né? Então, um fator erro número 1 para mim foi a época de escolha. Uma outra coisa que isso vem desde a época que eu estive na Marinha, né? A gente tem uma regra que é assim: onde vou, quando vou, como vou e com quem vou. Né? Então, muitas vezes eu costumo dizer que o com quem vou é uma das coisas mais importantes, né? Quem é essa pessoa que vai comigo? De maneira nenhuma eu quero criticar ou punir com palavras do Roberto ter ficado sozinho na montanha. Mas é assim, é antiético. Se a gente for... Isso, não precisamos nem falar de montanhismo, né? Poxa, eu tô junto com você, e aí? O que você fez um comentário também, Zulu, a respeito do celular. Ele não estava com o celular. Em alguns relatos que a gente vê nas redes sociais, a moça disse que levou o celular e a carteira dele. Não dá para entender. Realmente, o planejamento, Zulu, eu acho que é uma das coisas mais importantes. E dentro do planejamento está aquilo. Aonde vou? Eu conheço esse lugar, eu tenho conhecimento técnico para fazer essa atividade, para utilizar equipamentos específicos, eu conheço de navegação, eu fiz algum levantamento na internet. Hoje eu costumo dizer, eu sempre falo isso para os meus alunos, hoje, com o celular você tem um mundo na mão. Você baixa uma trilha, você tem coordenadas, você tem relatos de pessoas que já fizeram. Hoje nós temos aplicativos extremamente simples de uso, que são inclusive gratuitos, como o Wikiloc, por exemplo, que se ele tivesse com o Wikiloc no celular, mas o celular não estava com ele, você está vendo como as coisas vão se juntando? Era só ele voltar, fazer o backtrack no Wikiloc e voltar pelo mesmo caminho que ele foi. Coisa extremamente amadora e simples, é para quem está começando. Né? Não estou nem dizendo que ele tem que usar um GPS de última geração, nada disso, um aplicativo no teu telefone. Né? Poderia ter se resolvido essa situação. É verdade, Padilha. Eu tive recentemente uma trilha em Paranapiacaba, uma trilha que eu faço desde 2012, e por algum motivo, por algum descuido, por algum momento, a minha mente se distraiu e eu errei o caminho. E continuei correndo, eu sou fecha-trilha, o pessoal estava na frente. E ali eu continuei correndo e comecei a achar aquele lugar diferente. E falei, nossa, tá diferente aqui. Será que mudou realmente tudo isso? E continuei correndo. Quando eu percebi que estava muito diferente, eu parei, né? E ali eu estava sem sinal, mas mandei uma mensagem no grupo, falei, agora é tal hora, eu errei a trilha, não precisa voltar, continue de onde vocês estão, encontro vocês no portão, que é um ponto de encontro. Peguei o meu relógio e coloquei caminho de volta. Eu vou voltar até o lugar que eu lembro realmente que ali é o caminho. E eu cheguei nesse lugar, eu olhei novamente e falei assim, aqui tinha uma vegetação, não tem mais, mas é por aqui que desce. E entrei na trilha novamente. Diante disso, Padilha, a gente percebe que o Roberto ele estava passando mal na subida. E ele foi deixado na descida. É correto a gente continuar caminhando quando a gente não tem certeza do caminho final? Porque ele continuou caminhando, ele não tinha nenhuma comunicação, não tinha como rastrear ele, e ele desceu por uma trilha extremamente técnica e difícil por mais de 4 dias. Sem um anorak, uma jaqueta, algo impermeável, sem comida. Ele só bebeu água porque ele estava ao lado ou dentro da cachoeira. Você acredita que a gente deve continuar caminhando ou deve parar já sabendo que o resgate vai estar à nossa procura? A partir do momento que você se viu numa situação de emergência perdido, você para onde você está. Você para onde você está. Que querendo ou não, o que se subentende do que a gente vê na mídia, ele ainda estava na trilha.
né? E aí acontece alguma perda de referência na qual ele acaba saindo por um outro caminho, né? Então, se ele tivesse, vamos dizer que ele tivesse ficado no cume do Pico Paraná, ele teria sido encontrado na primeira subida que o pessoal subiu atrás dele, ele teria sido encontrado, né? Aí tem outros fatores, né, Zulu? Que você falou, ele estava com um anorak, um corta-vento. Eu vi que o Roberto é técnico de segurança do trabalho, parece que ele tem formação de bombeiro civil e alguma formação voltada a primeiros socorros, que isso pode ter feito a diferença também da gente ter um final feliz, né? Então, assim, as pessoas voltam a falar do planejamento, as pessoas não se programam. Quanto tempo eu vou ficar fora? Qual é a elevação dessa montanha? Primeira coisa, eu tenho aptidão física para fazer esse tipo de atividade? Isso eu acho que é uma coisa fundamental. Eu tenho aptidão física para isso. E uma outra coisa que me chama a atenção, pelo que eu entendi, é a primeira vez que eles vão para a montanha. Então, o Pico Paraná não é uma montanha de entrada, né? Igual eu costumo ouvir as pessoas aqui em São Paulo falando: eu vou para minha primeira montanha. Onde você vai? Eu vou para o Pico dos Marins. Eu falo, Jesus. Não é uma montanha de entrada, né? Quem já foi, quem já fez, sabe que é um lugar mais técnico, um local que requer um preparo físico melhor, um equipamento correto para mim tá levando nas minhas coisas, né? A gente tem uma regra em sobrevivência que eu costumo dizer que é a regra dos 3. 3 minutos sem ar, 3 dias sem água, 30 minutos em hipotermia severa, né? E 3 dias sem comida. Isso aí vai levar a pessoa à morte. Uma coisa que me chamou a atenção do que eu vi nas redes sociais de fotografias e vídeos eram as vestimentas dele e da moça que estava com ele, né? Você vê nitidamente que eles não são pessoas experientes, até pelo tipo de roupas que eles estão utilizando, né? Você vê que eles não são pessoas que estão familiarizadas em fazer atividades na montanha. Então, tudo isso são fatores que vão se juntando, como você falou do acidente aéreo, né? Uma coisa vai se potencializando, vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e isso acaba, infelizmente, gerando a situação de insegurança, né? Qualquer pessoa que vai fazer qualquer atividade ao ar livre, eu sempre falo, hidratação, manta térmica, você tem que ter a sua manta térmica. Não é nós temos uma manta térmica no grupo. Não, cada um tem que ter a sua, né? Então são coisas, um apito. Apito é fundamental para quem está no meio do mato, para quem está na montanha, né? O barulho de um apito ecoa muito longe, não é um som da natureza, né? Então, a gente vê aí uma inexperiência muito grande na prática de atividades ao ar livre. Padilha, fundamental, e a gente tem que entender que cada vez mais isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Uma vez eu assisti uma palestra e eu carrego esse ensinamento até hoje. Henrique Bonen, que está lá em Brasília nesse momento, ele ensinou o seguinte: quando você for para a trilha, você precisa entender que você precisa planejar o correto, o certo, mas também o errado. Sim. O que é o errado para quem está nos ouvindo? Eu saio para fazer uma trilha de 4 horas, mas eu preciso imaginar que ela pode durar 8, 12, 24, 40 horas. Eu vou ter condições de sobrevivência? E aí esse final de semana a gente esteve aqui em Açaragama fazendo uma trilha e depois eu tive que ser novamente duro com meus alunos. Porque não importa que em São Paulo está 32 graus. O anorak ele não sai da mochila. O kit de primeiros socorros ele não sai da mochila. 1 litro de líquido para quem vai fazer 4 horas de trilha é inadmissível. Então eu falei para eles assim, é muito chato ser babar de adultos, mas o dia que acontecer vocês vão estar despreparados. Não é todos, mas sempre tem alguém que acha que a gente sempre vai dar certo a trilha. E nem sempre dá certo.
porque eu posso torcer um pé e precisar ficar lá esperando o resgate. Pode acabar a minha água, como já aconteceu comigo, pode furar o meu reservatório, e aí, como que eu faço? Então, Padilha, cada vez mais os itens de segurança, até uma própria lanterna, eu saí para fazer uma atividade de dia, nós tivemos um caso agora de um rapaz que se perdeu e estava no escuro, nem a luz do celular foi suficiente para ele reencontrar a trilha. Isso pode custar uma vida, né? Sim. Isso que você falou da preparação, né? Eu escutava muito e ainda escuto. Ah, nós vamos fazer uma caminhadinha, como você falou lá do teu treino em Paranapiacaba. Ah, nós vamos tomar um banho de cachoeira em Paranapiacaba, quando for 3 horas da tarde, a gente está de volta. Eu não levo lanterna, não levo anorak, não levo itens essenciais como os que você citou. E aí alguém torceu o pé. A trilha que era de 2h30, 3 horas, passa a ser de 8, 10, 12 horas, né? Eu costumo falar para os meus alunos nos treinamentos que você fazer uma trilha quando tá tudo bacana, quando tá tudo bem, o tempo tá gostoso, todos estão bem, todos estão hidratados, é muito legal. Agora, quando você tem que voltar essa trilha, muitas vezes carregando uma pessoa por tempo indeterminado em local de terreno de difícil acesso, né? Isso se torna um pesadelo. Quem já teve que fazer esse tipo de ação sabe muito bem o quanto isso é desgastante e também é perigoso para os resgatistas, né? Todas as ações de resgate e salvamento em locais da natureza também são um risco para quem está indo lá ajudar, né? Volto na história planejamento, Zulu. Planejamento, onde vou, quando vou, como vou, com quem vou, né? E também, assim, eu sei utilizar esses equipamentos. Eu vou te contar que eu já tive aluno que chegou para mim no final do curso, me chamou de canto e falou assim: Padilha, a minha mulher trouxe esse kit de primeiros socorros para mim dos Estados Unidos, só que eu não sei usar nada que tem aí dentro. Então, buscar conhecimento é de extrema importância, né? Uma coisa básica para quem vai fazer para quem vai dar uma volta no Ibirapuera. Previsão do tempo. Cara, não sei se as pessoas que moram em São Paulo devem ter visto na televisão a árvore que caiu dentro do Parque do Ibirapuera, né, atingindo 2 pessoas, uma vítima grave com traumatismo craniano, no Parque do Ibirapuera, no centro de São Paulo, onde você tem um monte de recurso em volta. Agora você imagina uma situação como essa que o Roberto viveu. Eu vi um pequeno gráfico na internet do caminho que ele fez para descer. Realmente surreal. Ele teve muita sorte e também eu acredito que com conhecimento, a idade, né, um cara jovem também, conseguiu se safar. Mas nem sempre acaba de uma maneira como a gente viu dessa vez, que graças a Deus terminou de uma maneira que o Roberto voltou para casa, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem voltar para casa. E volto no planejamento. Planejar, procurar fazer treinamentos, procurar pessoas especialistas em determinados assuntos, né? Então, assim, por exemplo, navegação. É uma coisa que a gente fala bastante aqui em São Paulo, Pico dos Marins, que todo mundo acha que é a montanha de entrada, mas não é, né? Pico dos Marins. A navegação ali, quem conhece sabe. A navegação ali é extremamente complicada, sempre foi. Ainda mais quando fecha o tempo que você não enxerga nada, né? Então, buscar conhecimento específico com especialistas de cada área. Vou fazer um curso de iniciação ao montanhismo. Você fazendo um curso como esse, você vai aprender de tudo um pouco, desde o uso de equipamento, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você tem que levar, como você vai arrumar a tua mochila. Tudo isso faz a diferença, né? Tudo isso faz a diferença. Verdade, você falou do Marins, dentro da história a gente tem ali o caso do francês, uma pessoa muito experiente, né, e o tempo fechou e acabou errando ali
a trilha e ficou ali. E como você falou, né, o frio foi determinante para que ele viesse a óbito e estava a menos de 300 metros de uma casa. Depois o GPS dele mostrou, né, ele ficou ali muito tempo rodando, subindo e descendo, e a exaustão foi algo determinante para ficar ali naquele momento e a hiponatremia ter levado a óbito. Você falou sobre resgate, foram mais de 100 bombeiros, mais de 300 voluntários. Padilha, é de uma grandeza quando há necessidade de fazer um resgate. O Brasil inteiro parou nesse caso do Roberto. O custo ele é altíssimo, mas o Brasil ele demonstrou e sempre demonstra que a gente está acima de qualquer outro país que se diz não ser de terceiro mundo quando o assunto é resgate, né, Padilha? Porque eu tenho conhecimento que a partir de 2 horas já, quando foi acionado, já foram ali voluntários, a equipe de bombeiros já saiu e, como você falou, se ele tivesse na trilha, teria sido resgatado no mesmo dia, né? É que ele foi por um caminho extremamente difícil, a qual as pessoas não imaginavam que ele poderia ir por ali, né? Vamos... Com relação a resgate de maneira geral, uma coisa que tem que ficar clara de quem é a competência, né? De quem é a competência legal para ações de busca e salvamento, né? É dos governos estaduais que delegam isso aos corpos de bombeiros do governo, né? Então, a competência é do Corpo de Bombeiros. A ajuda de voluntários ela é fundamental, porque os montanhistas que já praticam atividades nessas regiões conhecem os lugares. Ali tem um buraco, aqui tem uma cachoeira, esse ponto é mais difícil. Enfim, são pessoas espertos na região onde eles estão, né? Então, isso faz muita diferença. A gente tem uma coisa do brasileiro, né, que é essa coisa de solidariedade, né, de ajudar o próximo, né? Eu tive a oportunidade já de ver isso em diversas vezes. A última vez que a gente viu isso de uma maneira muito grande foi no Rio Grande do Sul, durante as enchentes. A gente esteve lá também operando durante 10 dias, na região de Canoas e na Grande Porto Alegre, fazendo resgates, tirando pessoas ilhadas, prestando atendimento médico e humanitário. E a gente viu lá que o povo se solidariza muito na ajuda, né, para ajudar. E é o que a gente viu agora nessa situação com o Roberto, né, a quantidade de pessoas que se prestaram a ajudar. Uma coisa bastante importante, que é até fica um recado aqui para as pessoas, quando eu quero ajudar em alguma ação, eu tenho que pensar no seguinte: eu não posso ir lá para dar mais trabalho. Então, se eu estou indo ajudar, né, eu tenho que estar, de uma certa forma, autônomo. Eu tenho que levar minha água, minha comida, meus equipamentos, né, e saber até onde eu posso colaborar e até onde eu posso me meter. No Brasil, a gente trabalha geralmente com um sistema de comando de incidentes, que foi montado pelo Corpo de Bombeiros, lá no Paraná, para o atendimento dessa emergência. Então, esse sistema de comando de incidentes é que coordena equipes. Uma equipe vai para tal lugar, outra equipe vai para tal lugar. É ali que se concentra informações, é ali que se concentra a logística, é ali que se concentra, vamos dizer, o cérebro da operação, né? Isso foi feito agora nessa ação de busca do Roberto lá no Pico Paraná. Então é importante que as pessoas saibam que existem protocolos, tá, para atender esse tipo de situação. Não é verdade. A gente sabe que há uma demanda muito grande de pessoas, né, de toda a equipe no geral, e um custo altíssimo, né? Altíssimo. No Brasil não se cobra, mas eu tenho conhecimento que já teve resgate fora do Brasil de atletas de corrida de montanha que teve que pagar 2.000 euros para um resgate de helicóptero. Eu tive um casal que fez um treinamento comigo, o filho morava na Suíça, foi fazer uma atividade num determinado local, se perdeu, caiu num lugar, quebrou a perna, foi resgatado com muita agilidade, muita prontidão, mas depois chegou a conta, né? Então,
Isso é uma coisa que é uma polêmica muitas vezes ainda no mundo do montanhismo. Cobra, não cobra? E aí, o cara que se colocou em risco... uma coisa que é importante a gente falar também, Zulu, é assim. Pico Paraná, ele está numa área de preservação ambiental, porém não é um parque. Porém, não tem ninguém que administra aquilo como se fosse um parque, vamos dizer assim, tá? Eu posso subir lá, não existe nenhum tipo de fiscalização ou de controle. A mesma coisa é o que acontece hoje no Pico dos Marins e em outros lugares, né? A gente tem alguns exemplos hoje de parques nos quais você tem que reportar para onde você está indo, né? Qual é a tua previsão de retorno. Hoje a gente tem um bom exemplo aí. Eu tive o prazer de ajudar na formação de guias lá na região e até de dar algumas orientações. É o que a gente vê na Serra Fina, né? Hoje você paga para entrar, você tem a sua vaga de acampamento, você passa por uma portaria para entrar, por uma portaria para sair. Existe um controle, mesmo que ele seja mínimo, mas existe um controle, né? Se você for analisar, se todas essas áreas naturais fossem parques e tivesse algum tipo de controle, algum tipo de fiscalização, dependendo do lugar onde você vai, da época do ano, se está propício ou não, vão deixar você entrar ou não vão deixar você entrar. Olha, o parque está fechado durante esses dias devido ao clima, devido ao tempo, devido à chuva que está chegando. Não é época de fazer esse tipo de atividade nessa região, né? Isso é muito comum no exterior, né? Então você vê muito isso em parques, em outros lugares pelo mundo aí, que existe um controle das pessoas que estão entrando. Porém, é importante dizer que assim, eu não estou dizendo que tudo tem que se transformar em parque. Eu acho que o direito de ir e vir é uma das maiores liberdades que a gente tem, né? E fazer atividade sozinho. Muita gente me pergunta isso também. Ah, você acha que eu sou obrigado a contratar um guia? Não, você não é obrigado a contratar um guia. Mas você é responsável pela sua segurança. Isso tem que ficar muito claro. A partir do momento que eu me coloco numa atividade, eu sou responsável por mim. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu começo o curso e termino os cursos dizendo: são as próprias pessoas que se colocam em risco. Você se coloca numa situação de risco. Por despreparo, por não conhecimento técnico, por abusos, né, por inconsequências. Então são as próprias pessoas que se colocam em situações. Padilha, você está falando isso e eu lembro de algumas situações, de alguns acontecimentos. Esse próprio caso agora do Pico do Paraná, ali havia uma suspeita, a rede social, a internet caiu ali meio que em cima da menina, acusando de várias situações, até que tinha empurrado o rapaz, que matou o rapaz, várias coisas. Mas existe um fenômeno geral na humanidade que às vezes até assusta. O número de seguidores dela não parava de crescer, diante de uma suspeita. E eu lembro bem que quando aconteceu algo lá no Marins, as pessoas tiveram interesse em conhecer o Marins depois da morte do francês. E eu lembro porque algumas amigas chegaram para mim e falaram assim: eu estou indo para o Marins, logo após o acontecimento. E eu perguntei: você está indo com quem? Ela falou: eu estou indo com fulano de tal. Eu falei: mas ele não é guia. Não, ele falou que conhece. Então, você acabou de falar sobre guias. As pessoas, elas precisam tomar muito cuidado com quem elas irão subir a montanha. Eu já fui no Marins, não me torna um guia. Não me torna querer levar pessoas ao Marins, ao Pico do Paraná, seja lá onde for, né? Falando como uma pessoa comum. Mas elas não querem pagar o valor agregado que um guia passa por treinamento de primeiros socorros, um WFA, um AFA, né? E outros cursos necessários. E aí o Joãozinho, que é o suposto guia, ele vai cobrar metade do preço que o Padilha cobra como guia.
as pessoas acabam se colocando em risco justamente quando elas olham só o preço e não olham o valor agregado, né? A gente, nos últimos anos, tem crescido uma grande procura de agências, de guias autônomos, tem me procurado para fazer os treinamentos. É assim, é aquela história, com quem vou? Né? Então, eu estou contratando uma agência, eu estou contratando um guia. Quem é você? Qual é o teu portfólio? Qual é o teu currículo? Você tem treinamento? Você... Não, eu sou um cara que reúno a galera e levo a galera. Opa, peraí. Eu costumo dizer sempre o seguinte. Hoje o guia, no caso do Roberto e da menina, teria sido isso. Ele iria mostrar o caminho para ir e voltar. Mas a função do guia não é só mostrar o caminho. Hoje eu digo que ela nem é mais mostrar o caminho. Porque se você tem um aplicativo, você vai e volta, né? Com um aplicativo de localização. Mas assim, qual que é a função do guia? É me levar com segurança, me trazer de volta com segurança e me proporcionar uma experiência bacana. Esse é o guia. Né? Esse é o guia. Né? Uma pessoa que sabe se relacionar, que domina aquele ambiente, que tem conhecimento técnico, que sabe fazer alguma coisa, inclusive quando der errado. Porque é o que eu costumo falar, Zulu, enquanto tá tudo bonito, enquanto tá tudo cor-de-rosa, tudo é festa. Agora, como dizia minha mãe, depois que o burro foge, quer trancar a porteira. Aí não tem mais jeito, aí você tem que resolver o problema. Né? Então, muitas pessoas vão pelo preço, ou aquela história, eu vou com um amigo que já foi. Mas qual é a experiência desse amigo? Qual é a experiência desse amigo? Esse amigo, por ele já ter ido, ele pode ser um guia? Ele pode ser um instrutor? Não sei. Né? Então, entender isso, e infelizmente a gente acaba vendo que muita gente acaba indo pelo mais barato. Não, esse aqui cobra 500, aquele ali cobra 1.500. Tá, mas o que te oferece esse cara que cobra 1.500? Né? Ele tem uma empresa constituída, né? Tem um CNPJ, os guias da empresa deles são treinados, todos estão com seus treinamentos em dia, porque os treinamentos têm validade, né? Eles estão com seus registros em dia, eles têm conhecimento técnico do local, existe um seguro de vida que a maioria das agências e guias fazem, né? Então tudo isso é importante a gente avaliar quando a gente vai contratar um serviço. De novo eu falo, no teu celular você tem 1 milhão de pesquisas que você pode fazer. Né? Eu sou da seguinte opinião. Se eu não domino, se eu não conheço, eu vou procurar conhecimento ou vou procurar uma pessoa que tenha esse conhecimento para me conduzir. Verdade. Padilha, a gente sabe que a hidratação ela é algo fundamental por uma atividade, principalmente ao ar livre, né? Eu brinco que eu já fiquei com fome várias vezes, mas ficar com sede acaba sendo algo determinante, não só para a parte física, mas para a parte psicológica também. A gente tem relatos que eles estavam basicamente zerados de água. E ali o Roberto ele tomou água de um local, eu acabei pegando essa informação ontem, que era uma água para combater incêndio, né? Uma água inadequada. Isso também demonstra toda a falta de preparação, mas também de não passar por um treinamento, de comprar ali, ou até mesmo o próprio SUS, ele entrega ali os tubinhos para você esterilizar a água, né? Para você poder daqui meia hora, 40 minutos, estar com essa água sem nenhum tipo de bactérias, e ali ele já começa a passar mal na subida. A junção de erros, né, de ter tomado uma água inadequada e ir para um esforço extremo, você estando com um desarranjo gastrointestinal. A hidratação ela é fundamental, né, Padilha? Sim.
Eu sou da seguinte opinião: começou a subir, tá passando mal, volta. A prevenção está em primeiro lugar. Na dúvida, para. Na dúvida, volta, né? Assim, de novo entra o planejamento, como você falou. Não tinha uma pastilha para purificação de água, não tinha um filtro Sawyer, não tinha... Enfim, isso também está ligado a conhecimento técnico, né? De formação técnica para fazer uma atividade de montanha, experiência. Bebeu esse tipo de água porque já estava no desespero. Né? Ali naquela região, você vai, ainda mais nessa época com chuva, você vai encontrar água em vários lugares, né? Até pelo relevo, pelo terreno. Mas a hidratação, ela é fundamental. Na verdade, você é corredor, você é um treinador de corrida, você sabe melhor do que eu. Vai ter uma prova no final de semana, você já começa a se hidratar antes, né? Você começa um processo de hidratação antes da tua atividade, né? Isso serve para caminhada na montanha também, né? Então, a água é vida, né? A água é vida. Então, estar desidratado vai levar, inclusive, a outros problemas, né? A falta de sódio, potássio, cálcio, isso vai trazer câimbras musculares, isso vai trazer uma fadiga extrema, isso pode chegar num ponto de levar essa pessoa, inclusive, a alucinações, né? Perda do senso crítico, né? Por onde eu vou, o que eu vou fazer, para que lado que eu vou andar, né? Vai perder realmente toda essa capacidade de se continuar num estado normal, vamos dizer assim, a grosso modo. Tá? Então a hidratação ela é fundamental, né? Eu vou fazer uma atividade, tudo bem. Quantos litros de água eu preciso carregar para chegar em determinado ponto? Outra coisa, né? Volto no planejamento. Existem pontos de hidratação no meio do caminho? Eu sou de uma época, não sou idoso ainda, né? Mas eu sou de uma época que a gente bebia água lá em cima no Marins. Hoje em dia não dá mais para beber. Primeira vez que eu tive lá com 15 anos de idade, a gente tomava água lá em cima. Hoje em dia não dá mais. Né? Então, esse lugar onde eu estou indo, existem lugares onde a gente pode se abastecer com água na natureza, mas espera aí, essa água está em condições de ser consumida? Né? Então, tudo isso que a gente está falando mostra realmente a falta de conhecimento e de preparo, infelizmente. É verdade, Padilha. E também, né, Padilha, eu costumo sempre olhar onde está o pronto-socorro, né? Você, dentro do planejamento, você precisa olhar tudo. E se eu precisar de um pronto-socorro, por onde que eu vou? Tem hospital na região, né? Você falou dos pontos de água, mas você precisa olhar tudo porque você pode precisar. E a gente sabe que em algum momento, ou na maioria dos momentos, o celular não vai estar funcionando. Existem outros mecanismos de tentar ali se comunicar, né? Isso é bem importante. Padilha, se a pessoa estiver sozinha, como o Roberto estava, quais as atitudes aumentam a chance de sobrevivência até o resgate chegar? Nesse caso, o resgate não chegou porque ele continuou caminhando. Eu chamei de milagre, porque são mais de 4 dias. Dependendo da composição física da pessoa, você já falou da idade, ele tinha 19 anos, né? Tem 19 anos. Todo esse tempo ele poderia ser determinante. Você acabou de falar da regrinha dos 3 dias, 30 minutos. Poderia ter sido fatal, né? Poderia ter sido fatal. Eu acho que o erro número 1 dele, continuar andando. A partir do momento que eu não sei mais me locomover no terreno, não sei para onde eu estou andando, para. É a primeira regra. Né? A gente tem uma regra de sobrevivência que é o ESAON, muito utilizado pelas Forças Armadas na Amazônia, por forças militares, enfim. Então, que é o ESAON? O que é o E? Estacione. Então, ele para exatamente onde ele está.
Estou perdido, para. Estacione, sente-se. Calma, descansa, respira. Né? Tenta se localizar de alguma maneira. Estou em segurança, estou numa posição segura. Oriente-se. Então depois eu vou tentar me orientar. Né? Estacione, sente-se, oriente-se, alimente-se e depois que eu estiver com tudo isso eu vou pensar em navegação. Né? Então, mas ali, por ser um local, um terreno de difícil acesso, eu recebi um gráfico de por onde o Roberto desceu. Ele se colocou muito mais em risco. Então, a partir do momento que ele entrou naquela, vamos chamar de grota, ali naquele vale, ali por onde ele desceu, ele estava totalmente exposto. Uma queda ali poderia ser fatal. Então, muitas vezes, ficar parado no lugar onde ele estava seria o mais sensato. Mas aí entra aquilo. Beleza, eu parei, estou sentado aqui, estou aguardando. Eu tenho água. Eu tenho como me proteger da intempérie. Eu tenho roupa para isso. Eu tenho uma lona. Eu tenho uma barraca. Enfim, que equipamento que eu tenho? Eu tenho uma manta luminizada. Né? Tentar me proteger de alguma maneira ali do clima. Tentar me alimentar com o que eu tiver. E ele não estava sozinho num primeiro momento, você concorda? Então, a partir do momento que a moça chegou lá embaixo, ela disse que se encontrou com corredores de montanha e desceu seguindo essas pessoas. Com certeza, a hora que chegasse lá embaixo, opa, peraí, cadê o cara que estava com você, meu? Passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas, o cara não veio. Algum alarme ia ser dado. Diferente de se ele tivesse sozinho. Ele saiu sozinho de casa e foi fazer o Pico Paraná sozinho e desapareceu. Opa, aí complicou. Que é a história do francês. O francês estava sozinho. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Ele foi para a região do Marins Itaguaré. Mas tá bom, foi para onde? Com quem ele... Não, ele estava sozinho, é bem diferente. Né? Então, eu vejo que essa situação do Roberto ter saído dali, daquele eixo da onde ele estava e ter saído para essa outra região por onde ele desceu, colocou ele bastante em risco. Ele se colocou em risco, né? Num risco maior, uma queda, qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de acidente que ele poderia sofrer ali. Tá? Então, eu acho que, por um certo lado, foi sorte, foi Deus também, para quem acredita em Deus, né? E acabou com um final feliz, né? Graças a Deus, que poderia ter sido diferente, como muitos casos que a gente tem visto ultimamente por aí. Padilha, eu escutei isso há muito tempo. Quando você estiver perdido em algum lugar, siga o caminho do rio. E o Roberto relata isso, que ele decidiu ir para aquele lugar porque ele quis seguir o caminho do rio. Como você falou, é um caminho extremamente perigoso e ele relata que levou uma queda, que quase ele sofreu uma fratura de joelho nessa queda de uma cachoeira. E ele falou que a correnteza levou ele em alguns momentos. Ele perdeu o óculos, perdeu parte da bota que ele estava utilizando ali, sendo levado pela correnteza, e ele relata que ele chegou numa segunda cachoeira, mas quando ele olhou, era extremamente alta e perigosa, e aí ele decidiu não ir para aquela. Foi quando ele conseguiu seguir e chegou nessa casa. A gente olha pelo vídeo que ele chega bem debilitado, né? Bem desgastado. Era uma pessoa que tinha ali uma composição física, acabou perdendo bastante peso, porque não tinha o que comer, ele acabou utilizando somente a água da cachoeira. Mas essa história siga o caminho do rio. Eu num dos vídeos onde ele fala, acho que com a família, pelo celular, algum familiar pergunta para ele como que ele tá, e ele fala, eu estou todo roxo. Né? Então ele deve ter se batido bastante em pedras, galhos, enfim. Essa história do siga o rio, Zulu, se a gente está numa serra, a água vai seguir sempre por gravidade para baixo, né? Vai sentido do mar. Ela tem fundamento, mas aí entra isso que você falou. Ele chegou num lugar que ele não tinha mais como transpor.
Ele ia pular de uma cachoeira? De forma nenhuma. Uma coisa que é importante em situações de sobrevivência é você preservar a tua integridade. É você preservar a tua integridade ao máximo, porque um pé quebrado, um dedo do pé quebrado, tá? Já vai te inutilizar. Né? Você tá falando, olha, o cara ficou 4 dias, um cara jovem, e ele já chegou desgastado, desidratado. Se não me engano, no vídeo as pessoas falam, você tá mais magro, né? Porque ficou sem comer, sem se hidratar. Então, preservar a tua integridade física é fundamental em situações de sobrevivência. Nós temos N casos de sobrevivência que a gente pode passar aqui semanas conversando sobre pessoas que sobreviveram nas mais diferentes situações em vários lugares do mundo, né? Esse siga o rio pode sim ser uma saída, mas como você falou, né? Eu tô indo por um... Porque a gente tem que entender assim também, é muito fácil a gente estar sentado aqui agora, né? Com ar-condicionado e conversando sobre o assunto. O cara estava molhado, o cara estava numa situação deplorável, o cara devia estar morrendo de medo, porque dá medo sim, não tem machão não, Zulu. Na hora que a porca torce o rabo de verdade, não tem machão, né? Então, o que faz a diferença muitas vezes é o conhecimento, a persistência, a resiliência, né? Isso é o que eu acho que fez a diferença no caso do Roberto, tá? Muitas pessoas, infelizmente, acabam sucumbindo em situações de sobrevivência por falta de resiliência. A mente controla o corpo. Se eu entrar em desespero, eu posso estar exausto, eu posso estar desidratado, mas eu tenho que manter minha mente... no controle. Eu tenho que estar no controle, de alguma forma, daquilo que eu estou fazendo e não estar me colocando mais em risco. Né? Então, a maioria das situações que a gente vê de pessoas que conseguiram sair de situações como essa foi a resiliência. Foram a resiliência. A gente vê aquele caso das crianças na Amazônia, né? 3 crianças na Amazônia. O mais velho tinha 10 anos, 11 anos de idade, cuidou dos 2 irmãos. Né? Você vê, a primeira coisa que o menino pensou, a gente tem que beber água. Outra coisa que ele pensou, a gente tem que se aquecer para dormir. Né? Então, se você vê esse tipo de relato, o que fez a diferença nisso daí? Né? Uma criança de 10, 11 anos não tem um grande conhecimento técnico de sobrevivência, mas a resiliência, assim, eu quero sobreviver, eu quero sair dessa situação. Eu acho que isso daí também é um ponto fundamental. Ô Padilha, mas aqui é lógico, a gente está aqui com tudo pronto, tem razão. Mas pensando como corredor, como atleta, eu passei por essa experiência agora, como eu falei, em Paranapiacaba, errei a trilha. Eu estava pleno, com a condição física, com água, com alimento, mas eu comecei a ir por uma trilha que eu nunca tinha passado. E aí me veio o pensamento, eu posso continuar subindo até que momento? Então, nesse caso, ele começou a descer um local que ele poderia, de repente, com a nossa pouca experiência, você muito mais experiente, pensar, aqui não vai vir ninguém. É melhor eu estar na trilha principal. Sim, sim. Esse é o erro número 1, Zulu. Ele estava na trilha, ele estava no caminho. Senta e espera. Do que ir para uma trilha paralela. Exato, não. Você tira totalmente o norte das equipes que vão te procurar. Você começa... Se você tinha, vamos falar a grosso modo, olha, eu tenho 10 campos de futebol para procurar. Agora eu tenho 100. Daqui a pouco eu tenho 1000 campos de futebol para procurar. Quanto mais você se locomove, mais difícil fica o resgate. Até porque, Padilha, hoje com toda a tecnologia, drone, helicóptero, a quantidade de pessoas, mais de 400 pessoas envolvidas, aquilo ali foi feita uma varredura enorme e ele não foi encontrado. Isso demonstra que o caminho que ele seguiu foi algo muito extremo, né? Sim. Se você vê, eu estava acompanhando, o pessoal do Ghost, do Bombeiro do Paraná, a gente tinha o pessoal do Cosmo, que é o Corpo de Socorro
lá da região do Pico Marumbi. É o corpo de voluntários mais antigo que a gente tem no Brasil em montanha, extremamente competentes, né? A gente tinha outros montanhistas de renome, como o Edmilson Padilha, meu xará, que estava lá. Eu até vi um post do Ed falando que ele desceu de rapel num lugar lá, num buraco, e ele pensou, tomara que o cara não esteja aqui, porque Deus me livre, né? Então você tinha pessoas habilitadas, capacitadas, que estavam na cena, mas a partir do momento que você sai daquele quadrante da onde você está, daquele local principal, né, se perde a referência de onde procurar. Porque é uma região extremamente vasta. E se você olhar nas fotografias, é totalmente montanhoso, com grotas enormes, né? Esse caminho que ele fez, realmente, eu fiquei impressionado quando eu recebi o gráfico da descida dele, por onde ele desceu. Realmente, ele teve muita sorte e, como eu digo, resiliência, né? Porque ele se colocou num caminho que a probabilidade de um acidente era muito maior do que se ele tivesse ficado na trilha. Verdade. Padilha, vamos ensinar, você já ensina nos seus treinamentos, mas vamos ensinar quem está ouvindo. Quais equipamentos você considera básico, indispensável para uma trilha? Eu, às vezes, brinco que aqui em São Paulo a gente tem o Pico do Jaraguá. Parece ser uma trilha fácil, com 1.800 metros. Trilha mas do não, Paisé. Do Paisé, né? Mas é uma trilha dura. Com 300 de desnível positivo, ela é dura. Mas eu falo que você tem muita gente passando, tem os estacionamentos, tem banheiro. O que é indispensável e básico para quem quer fazer uma trilha? Zulu, vou falar por mim. Alguns dizem que eu sou exagerado, outros dizem que não, mas assim, uma mochilinha com hidratação, anorak, lanterna, kit de primeiros socorros. Nesse kit, claro, você vai ter uma manta luminizada. E eu gosto de levar sempre comigo alguma coisa para acender um fogo, caso seja necessário, e uma lâmina, um canivete, alguma coisa que eu precise para cortar alguma coisa, enfim. Isso é o mínimo do mínimo. Tudo o equipamento que eu vou levar vai de acordo com a atividade que eu vou fazer, por onde eu vou passar, de quantos dias eu vou ficar. No resgate a gente costuma dizer uma coisa, uma redundância, é igual na escalada, quem tem um não tem nenhum. Então, eu tenho, isso aconteceu comigo há alguns anos atrás no Pico da Bandeira. Vamos fazer aquele esquema todo de subir o Pico da Bandeira para ver o nascer do sol, beleza. Eu andei 20 minutos, a minha headlamp pifou. Por sorte eu tinha uma outra lanterna de backup. Né? Então, quem tem um não tem nenhum. O que as pessoas precisam entender é que se fosse uma coisa programada, não era acidente ou incidente. Então são coisas que às vezes fogem do nosso controle. Porém, se a gente está minimamente preparado, a gente tem como responder a uma situação de emergência. Agora, se eu não tenho nada, se eu não estou preparado, eu não tenho equipamento, eu não tenho material, eu não conheço o lugar de forma nenhuma, eu não tenho experiência nenhuma, a situação complica, né, Zulu? Então, eu acho que assim, hidratação, abrigo, né? Comida, primeiros socorros, como eu falei, alguma coisa para um fogo, uma lâmina, é o mínimo. Acho que isso daí é o mínimo do mínimo. É verdade. Você perguntar para mim, Padilha, mas você fala de kit de primeiros socorros, no porta-mala do meu carro tem um kit de primeiros socorros. Eu não sei quando eu vou precisar ou quando alguém vai precisar. Nós temos um problema. Que isso é nosso, do brasileiro. Não vai acontecer nada, Zulu. Vamos lá, velho. Já fui várias vezes, tá de boa. Ali eu conheço, ali eu domino, Zulu. Bora lá. Sempre acontece no momento que a gente não espera. Foi o que aconteceu. Vamos passar o ano vendo o nascer do sol no Pico Paraná. Então,
as pessoas acham que nunca nada vai acontecer. Infelizmente, não se previnem, não se preocupam. É verdade. E nunca escolha pelo Instagram e nunca aceite convite daquilo que você não está preparado. A gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente está pronto a fazer. Existe a necessidade de uma preparação para você subir uma trilha, por mais simples que pareça, porque isso pode custar uma vida. Né? E escolha a pessoa com quem vai com você. Isso é bem importante. Padilha, você falou sobre anorak, né? Eu sempre ensino isso quando eu estou no Sesc ali, introduzindo a corrida de montanha para os corredores de rua. Eu falo, tudo bem, você pode achar que o anorak ele é caro. Mas sabe o que você pode comprar que pode salvar a sua vida, manter a temperatura do seu corpo ali sem você ficar trocando com o meio externo? Uma capa de chuva. Né? Algo que custa aí R$7 e vai te salvar. Né? A própria manta, você acha uma manta, mas você é da minha época, né, Padilha? Antigamente a gente usava, quando a gente queria perder um pouco de peso, usava um saco de lixo na barriga. Se você tiver uma sacola, um plástico, e você tirar a sua roupa e investir no seu corpo, você não vai perder temperatura. Isso são técnicas que a gente ensina nos nossos cursos de primeiros socorros, né? Porque muita gente tem a manta luminizada, mas não sabe usar a manta luminizada. Né? Então a gente ensina, numa situação típica dessa que a gente está falando do Roberto, como ele poderia trabalhar com a manta luminizada para se manter aquecido. Né? Então são coisas que as quais a gente fala no nosso curso. Zulu, um saco de lixo pode fazer a diferença. Uma capa de chuva daquela do campo de futebol pode fazer a diferença, desde que você saiba como você vai utilizar ela. Uma coisa que eu falo que é fundamental para as pessoas, e às vezes as pessoas elas acabam negligenciando, né? Tem duas coisas que eu sempre carrego comigo, 2, 3 coisas que eu sempre carrego comigo a mais, para coisas assim rápidas de bate e volta. Um par de meia seca, uma roupa íntima seca e uma camiseta de manga comprida seca. Pode fazer a diferença. Então, o que a gente viu ali também, você vê, o que você falou do rio, né? Me chamou atenção, agora me deu esse estalo aqui. Eu evitaria me molhar de todas as formas. Porque eu me molhando, eu estou perdendo temperatura. Para quem não sabe, um corpo imerso dentro da água, ele perde calor 25 vezes mais rápido do que no ar. Às vezes a temperatura relativa do ar não está tão baixa, mas a sensação térmica faz com que a temperatura corporal despenque. Né? Aí a gente tem aquele problema, né? Por onde começa a se instalar a hipotermia? Pelas extremidades. Né? Por que a grande maioria dos acidentes em montanha são na descida, às vezes com altitude relacionada à hipotermia? Porque a pessoa já perdeu a destreza manual, perdeu a sensibilidade, ele não consegue operar equipamentos, ele não consegue se segurar de maneira correta. Muitas vezes o corpo dele ele já está ficando rígido, ele está com dores musculares. Tudo isso, Zulu, vai se potencializando. E aí é o que a gente fala, vira a receita da desgraça. É algo fundamental que você acabou de dizer, de molhar, né? Eu acabei observando que ele estava ali com jaquetas, com roupas um pouco mais pesadas, e eu pensei exatamente isso. Isso molhado é uma bomba relógio. É, né? Uma bomba relógio, porque está mantendo ele gelado, né? Você está mantendo o corpo frio. Então, uma regra básica é você evitar... Você quer ver uma coisa que vende hoje? E é um negócio que eu não estava lá, eu estou supondo, tá? O caso do francês. Se ele tivesse aquele saco de dormir aluminizado de emergência, que é um negocinho Bivac. Pequenininho, que é do tamanho de um copinho de plástico desses de café, e ele tivesse entrado dentro daquilo ali, pode ser que ele não tivesse morrido. É um bivac. Faz a diferença.
São coisas simples que fazem a diferença, né? Mas muitas vezes a pessoa que está fazendo atividade, como a gente está vendo esse caso do Roberto, é a falta de conhecimento técnico. Além da falta de conhecimento, existe um fator que me chama muita atenção como treinador: a autoconfiança em demasia e você subestimar uma montanha. Isso é determinante porque na cabeça dessas pessoas está, como eu já falei, preciso repetir, que a trilha vai durar só 4 horas. E está em São Paulo, 30 graus. Eu não vou levar Anorak, é peso a mais. Kit de primeiros socorros, Padilha, eu nunca precisei. Para que eu vou levar esse peso? Para que eu vou sair com 2 litros de água? Então as pessoas elas estão, de certa forma, subestimando a montanha dentro de uma falta de conhecimento e, de certa forma, sendo ignorante, e pode ser determinante no desfecho final, né? A gente sabe que um treinamento, fazer um curso, a gente falou isso no seu episódio passado, deveria ser obrigatório, não somente para os treinadores, estou falando aqui de corrida de montanha, mas para os próprios atletas. O autossocorro pode salvar a sua vida. Eu estava na trilha esse final de semana, bati a minha perna em um ferro lá. E ali eu olhei de imediato e pensei, poderia ter rasgado a minha perna. Se tivesse rasgado, Padilha, quanto tempo o socorro iria demorar? Como que eu faço para estancar esse sangramento? Eu tenho conhecimento e acessório suficiente para isso? E além disso, eu tomei uma picada de inseto na orelha que me incomodou o treino inteiro e começou a coçar, inchar, e agora está até um pouco necrosada. Por quê? Poderia também ser algo fatal, quando você tem uma alergia e esse tipo de picada vai fechar a sua glote e você não tem ali um antialérgico, você acha que não precisa, você nunca vai precisar. É a necessidade de ter conhecimento e investir em treinamento, né? Sim. Zulu, o que você falou. Mas nada vai acontecer, meu amigo. Vai dar tudo certo. Pra que você está levando a Anorak? Nós vamos voltar 3 horas da tarde. Não precisa de lanterna, não. Por que você está levando lanterna? Nós vamos voltar com dia claro. Agora é horário de verão. Né? É subestimar. A gente tinha um ditado no meu tempo de marinha, nos fuzileiros navais, que a gente dizia que o excesso de vibração leva o combatente à morte. Então, muitas vezes, eu volto a dizer, são as próprias pessoas que se colocam em risco, em situações de risco. Eu não falo pra você, ô Zulu, vamos lá fazer a trilha na montanha, ô Zulu, agora pula da pedra aí, Zulu. Não. Você pula da pedra porque você achou que podia pular da pedra, e muitas vezes dá ruim. Né? Então, o excesso de confiança, muitas vezes, acaba causando esse tipo de situação. Inclusive, na tomada de decisões. Para onde eu vou ou que atitude eu vou tomar. O treinamento hoje, eu vejo, hoje a gente tem alguns centros, alguns grupos, né, de montanhismo que tem aí as suas cursos de iniciação ao montanhismo, corrida de montanha. E eu, no caso, que trabalho com os cursos voltados à parte de emergência, né? Então, procurar conhecimento, eu acho que é uma coisa fundamental. Só que a gente tem um problema. Se você perguntar para mim, pô, Padilha, como que você começou fazendo suas atividades ao ar livre? Eu comecei nos escoteiros quando eu era criança. Quando eu comecei a fazer montanhismo mesmo, com uns 15 anos, 15, 16 anos... Com quem que você ia? Com caras mais velhos que já tinham feito algum tipo de atividade. Não eram profissionais do negócio, mas eram pessoas que tinham um conhecimento maior. Né? Acho que deu certo, porque eu tô aqui, né? Mas assim, a busca... Hoje, eu acho que não cabe mais fazer as coisas, Zulu, quando a gente fazia quando era moleque. 30 anos, 40 anos atrás, não cabe mais. Hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem informação, hoje a informação está na nossa mão com o celular, né? Hoje a gente tem equipamentos, roupas, comidas, enfim, a gente tem uma gama de coisas
que nos ajudam nas nossas atividades, tanto com conforto como com segurança, né? Uma coisa que eu costumo levar nos kits também, que eu não comentei, Zulu, que eu acho que é legal a pessoa ter numa trilhazinha dessa daí, eu comento isso bastante com meu filho. Eu falo pra ele, cara, um gelzinho de hidratação, um power bar, parece que não, mas levanta o defunto. Nós usamos muito isso no Rio Grande do Sul, porque a gente saía, às vezes, de manhã nas embarcações para ajudar as pessoas lá durante a enchente e não dá para voltar para almoçar, não tem isso. Então, cada operacional da minha equipe, na mochila dele, ele tinha um kitzinho que já ia pronto para ele ali. Você entendeu? Ele tinha água, ele tinha um power bar, ele tinha um gelzinho, ele tinha um chocolate, ele tinha coisas ali para numa situação de emergência conseguir se safar. Só que, infelizmente, como a gente falou, as pessoas não pensam nisso. As pessoas não pensam nisso. Tudo vai dar certo, ou eu vou ligar para alguém vai vir me buscar. E não é assim. Mais uma vez a gente está vendo que não é assim. Padilha, Power Bar é quem é das antigas, igual eu e você, tá? Ninguém vai saber o que é. É um dos primeiros que chegou aqui no Brasil, né? Com a barra, tanto com a barra de proteína, Sim. que era uma delícia, mas o pessoal mais novo não vai saber. Não sabe, né? Hoje tem dezenas, centenas de marcas, mas era uma delícia. Eu lembro que eu corria a rua, eu não era da montanha e pegava nas corridas de rua ali as barrinhas cortadas. Você quer ver uma coisa que é barato e vai te ajudar na glicose, por exemplo? Rapadura. Rapadura. Né? Então, tem como você... eu não tenho grana para comprar esse X negócio que tem hoje. Mas tem como você, de alguma maneira, montar um kitzinho ali para se hidratar, para comer, enfim. Eu não tenho usado o gel de carboidrato porque realmente num treino de 4, 5 horas o custo ficaria alto, mas rapadura, paçoquinha, bananinha, tudo que fica ali acaba sendo carboidrato, açúcar, e algo que eu coloco dentro do meu kit de primeiros socorros, Padilha, além de toda a parte de segurança, sabe o quê? Sabe aquele açuquinha que a gente coloca no café? Sim. Eu tenho aquilo no kit de primeiros socorros. O sal também, porque numa emergência, se eu precisar de um açúcar, de uma glicose... Então eu vou te contar um negócio que eu aprendi quando eu era garoto nos escoteiros. Você falou de Paranapiacaba. A gente andava muito ali, né? Eu sou da região do ABC, a gente andava muito ali pra Serra. E eu me lembro até hoje. Eu tive um chefe nos escoteiros que ele falava assim, uma coisa que não pode faltar. Se um dia o bicho pegar, isso aqui levanta defunto. Leite condensado. Isso é bom. A gente levava latinha, na época, latinha, né? De leite condensado. Mas são coisas que fazem a diferença. Você tá entendendo? Hoje são coisas que a gente já tem aí há tantos anos e fazem a diferença, né? Então, é o levanta defunto, você tá entendendo? É aquele negócio que eu vou tomar para sair daqui. O básico que funciona, né? Não precisa inventar muito e nem gastar muito. Padilha, o abandono de um companheiro em dificuldade muda drasticamente o desfecho de uma ocorrência? Qual que seria ali o ideal? Senta aí que eu estou indo buscar ajuda? Ou fica aqui com o celular, qualquer coisa você tenta chamar ajuda? O que seria o ideal naquele momento? Porque o que me chama muita atenção é ela frisar em vários momentos que ele não tinha a menor condição física e, de certa forma, ela se irritou e foi à frente porque é o estilo de vida dela. Na verdade, se você olha pelas vestimentas sem nem querer julgar muito, não é o estilo de vida, né? Pois é. A gente conhece um pouquinho de montanha, sabe que você bater o olho na mochila, você fala, aquele cara é da montanha, aquela menina é da montanha, né? E ali não tinha nada disso. Uma outra coisa que me chamou a atenção, já que você está falando das vestimentas, o Roberto tá vestido todo de preto. É nítido que ele não é um praticante de atividade ao ar livre, né? Uma pessoa vestida toda de preto. Uma coisa que eu vejo muito, às vezes as pessoas querem ir para fazer uma atividade ao ar livre e o cara vai todo camuflado.
Como que você encontra esse cara? Ele só está dificultando a situação, né? Então, bom, enfim. Deixar para trás. O que eu entendi, tá, Zulu, da situação toda, do que eu vi na imprensa e nas mídias sociais, aí, enfim, que ela começou a ir atrás dos corredores de montanha, como ela disse, que era o estilo de vida dela, que ela queria dar um gás. E o menino fica para trás. Até então eu não vi que ele tinha algum tipo de problema. Eu não entendi dessa forma, tá? Eu entendi que ele fica para trás e se perde do caminho. Foi dessa forma que eu entendi. Mas vamos lá, tá? Eu e o Zulu, a gente tá treinando. Pô, o Zulu é corredor de montanha, eu não sou. Zulu, não aguento mais. Ô, Padilha, então vamos de boa, vamos no passinho e vamos sair daqui junto. Vamos andando devagar. Aconteceu uma emergência, ele não consegue andar, ele está exausto, ele quebrou o pé. Opa, o que eu faria? Pessoal, vocês da corrida, por gentileza, chegando lá embaixo, vocês podem acionar socorro? Meu amigo está machucado, eu vou ficar aqui com ele. Isso aqui é o meu número de telefone, esse aqui é o telefone do socorro, esse aqui é o telefone dos nossos familiares. Era o mínimo que eu faria e ficaria com ele ali. Como eu falei anteriormente, eu buscaria abrigo, hidratação, ficaria numa posição segura aguardando o socorro. Mas até então, o que eu entendo é que não tinha uma situação de emergência. Situação de emergência acontece a partir do momento que o Roberto se perde do caminho principal, né? Eu, particularmente, não deixaria... não, eu tô melhor fisicamente, eu vou correndo e você vem andando. Não tem essa. 50 metros de diferença um do outro, você já pode ter caído na grota e ninguém viu, né? Então, é muito questionável. Não sei, isso é da pessoa. Não sei como te dizer, índole, caráter, não sei que termo usar, tá, Zulu? Mas assim, acho que isso é da pessoa. Eu não deixaria ninguém para trás. Os corredores de montanha passaram, porque eles não estavam sozinhos. Eram 4 corredores de montanha, se não me engano. Que ela foi atrás de 3 e um veio atrás. Acho que foi alguma coisa assim. Eu pediria para essas pessoas irem atrás de auxílio. Era o que eu faria. Ficaria com ele num lugar onde ele já não consegue mais se locomover. Vamos ficar aqui, vamos se ajeitar nesse ponto aqui e vamos aguardar o socorro que os caras estão indo lá pedir. Na minha concepção, é inadmissível. Eu acho que a grande lição, né, Padilha, eu vou fazer essa pergunta a você, mas permita-me dizer, a grande lição que fica é que sempre reveja suas amizades. Porque eu vi em um momento ela falar ali, né, que ela não iria atrás dele. Uma pessoa chega até ela e fala, vamos até o local. E ela fala, eu não vou. Né? Isso eu vi ela falando. Então, a gente que... Zulu, você me permite? Eu não sei se você lembra, antigamente tinha um programa da Discovery, se não me engano, da National Geographic, que chamava Sobrevivência Extrema, Sobrevivi. E tem um episódio, eu gostava muito de assistir essas coisas, né? Tem um episódio que é assim, um cara vai subir uma montanha na Nova Zelândia, numa ilha da Nova Zelândia, sozinho. E ele se chega de barco nesse lugar. Nesse pier onde esse barco chega, ele conhece um outro cara, eles não se conheciam. E na conversa o cara fala, eu vou subir a montanha e tal. Eu também vou, vamos junto? Vamos. Os caras começam a subir a montanha. Na primeira noite que eles vão dormir, acontece um acidente, não vou entrar em detalhes, cai uma pedra no colo de um desses caras e esse cara fica preso. Não tem como locomover essa pedra de cima desse cara. Veja só, nós estamos falando de 2 caras que tinham se conhecido 20 horas antes. O outro cara fala assim, deixa água, deixa comida e fala, eu vou buscar socorro. E o cara desce por mais 12, 14 horas, rio abaixo, chega lá todo quebrado, todo arrebentado, e mais vai pedir o socorro. E nós estamos falando de 2 pessoas que não se conheciam. E nesse caso do Roberto, nós estamos falando, pelo que se entende, de 2 amigos
que vão subir uma montanha e um fica para trás e um dos amigos ainda diz, não, eu não vou voltar lá não quero saber não. Então é questionável, né? Não dá para entender. Assim. É verdade. Padilha, que lição, nesse caso específico, deixa para quem pratica trilha, pratica montanha no Brasil? O que a gente pode levar de lição? E você falou sobre a questão do ritmo. A gente que está correndo na montanha, eu estou sempre com um grupo e a gente tem um combinado. Eu sou o fecha-trilha, tá? Eu sou o último. Mas você corre um pouco mais que o Joãozinho. Você pode acelerar alguns metros e você sempre volta e pega contato. Obrigatoriamente a gente precisa ter contato. Ninguém dispara na frente. Obrigatoriamente você precisa estar o tempo inteiro em contato com o grupo. Então a gente está sempre encontrando. O que vai acontecer é que quem é mais rápido vai treinar mais porque ele precisa ir e voltar. Então são alguns mecanismos que a gente encontrou de não deixar ninguém sozinho na trilha. Seja quem está na frente, seja quem está atrás, né? Hoje a gente tem rádio HT, que dá para utilizar, o apito, que é fundamental. Você me perguntou os itens básicos, eu esqueci de falar do apito. Sabe por que eu esqueci de falar do apito? Porque no meu kit de primeiro socorro já vai um apito dentro, né? Mas o apito pode fazer a diferença, né? Dependendo do lugar, o contato você tem contato visual. Eu acho que a grande lição volto a frisar sempre isso, planejamento. Estou preparado, planeja, se prepara, busca conhecimento, se equipa, de preferência tenha redundância em itens-chave do seu equipamento. Outra coisa importante, avisar familiares da onde vou, qual é a minha programação, para onde eu pretendo ir, por onde eu pretendo subir, por onde pretendo descer, quem está indo comigo. Eu já dei treinamento para pessoas que eram grupos de amigos e um amigo não tinha, por exemplo, o contato de um familiar do outro amigo. Tá, e aí aconteceu, você liga para quem? As pessoas, Zulu, infelizmente, você pergunta às vezes no curso, qual que é o número do bombeiro? Ninguém sabe. Não sabe. Então, é o que eu estou te falando. De volta. Planejamento, formação, conhecimento. Procure cursos, procure aprender com os mais antigos, com os mais experientes. Procure pessoas que já praticam essas atividades. Hoje no Brasil nós temos grandes referências para montanhismo, para caiaque, para trilha, para o que você quiser de atividade que você quer fazer, para espeleologia. Né? A gente tem grandes referências aí para a prática dessas atividades. Então, procure formação, procure aprender pelo menos o básico. Zulu, eu já cheguei em lugar, em montanha, que eu vi pessoas que estavam lá que não sabiam montar a barraca. Sabe por quê? Porque era a primeira vez que ele estava tirando a barraca de dentro do saquinho. Ele não sequer montou a barraca no jardim da casa dele, para ver como é que era. Ele deixou para ver como é que era, se a barraca funcionava lá em cima da montanha. Desculpa, tem que dar errado. Não tem outro jeito, né? Aí milagre não vale, né? Você quer ver outra coisa? Pô, peguei minha lanterna, chegou lá, não acendeu. É lógico, a pilha já tá 5 meses dentro da tua lanterna, meu amigo. Você revisou tua pilha? É igual eu falo pra minha mulher, velho. Não é só botar gasolina no carro, não. Tem que ver o óleo, tem que ver a água, tem que ver o freio, né? São vários fatores. É isso, meu amigo. É verdade. São vários fatores que a gente quer continuar subindo a montanha, fazendo a trilha. E eu faço sempre uma metáfora, uma alusão, que olha o nosso tamanho e olha o tamanho da montanha. Se você não tiver essa dimensão, não conseguir dimensionar isso, que você é menor que um grão de areia diante de uma montanha, vai dar muito ruim. A montanha requer humildade, a montanha requer conhecimento, requer paciência. Você falou de montanha fechada, a Serra Fina está fechada, né? Porque não é temporada, não é época de ir para lá. É chuva, é raio, tempestade eletromagnética.
Mas se tivesse aberta... você pode ter certeza que ia ter gente que ia se meter. A importância de ter os cuidados, de você muitas vezes pagar. E como você falou, a gente não quer atrapalhar o livre-arbítrio de ninguém, não quer transformar tudo em parque, mas se não tem ali uma portaria e fala, isso aqui está fechado, vai ter lá alguém agora em janeiro, né? Eu lembro sempre, você falou bem, o tempo, o clima tá maluco, mas eu lembro da música das Águas de Março. De Março. A gente sempre sabe que início até março vai ter água caindo. Tudo bem que mudou um pouco, mas precisa ter esse conhecimento, né, Padilha? Precisa. E assim, não vou falar só da montanha, vou falar da natureza de maneira geral. Nós somos um pequeno grão de areia nessa natureza. Nós não somos nada, é ela que comanda, né? E só que tem um detalhe. Ela é impiedosa. Ela não alivia. A hora que o bicho pega, ela não alivia. Então você tem que estar... E respeito, né? Principalmente o respeito à natureza, o respeito à montanha, o respeito àquele mar onde eu vou nadar, o respeito àquele rio que eu vou descer de caiaque, né? Eu acho que isso é fundamental. Verdade. Padilha, o papo muito bom, uma aula de segurança, de conhecimento, de planejamento. Eu já vou, você nem está sabendo disso, mas já vou lançar aqui que a gente vai ter um treinamento de curso de primeiros socorros Na Montanha para corredores de montanha em breve, mas eu sei que você tem uma agenda aí, depois a gente vai colocar na descrição do episódio, esse ano de 2026. Por enquanto, as suas redes sociais, como encontrar você está sempre palestrando, está sempre ensinando, com certeza absoluta, já salvou muitas vidas através do seu conhecimento e dos seus treinamentos. Deixe suas redes sociais pra gente. Zulu, já são mais de 20 anos trabalhando com isso, né? Atualmente, basicamente, com treinamentos, consultorias e trabalhos técnicos, tanto de treinamentos como programas de televisão. Hoje a gente está com alguns trabalhos bastante grandes na região do Pantanal, tanto para organizações não governamentais como, enfim, tudo que está ligado à segurança em atividade ao ar livre, a gente está meio que no meio aí do que vem acontecendo, né? Ainda não lançamos a agenda de cursos de 2026, estamos finalizando a agenda de cursos, né? Vocês podem me encontrar lá no Instagram, Padilha_treinamentos, tá? E na internet também, Padilha Treinamentos, vocês vão me encontrar aí para ver as redes sociais, ver as novidades, ver a nossa agenda aí. A sobrevivência passa pelo autoconhecimento. Sim. Os cursos de sobrevivência têm acontecido com um pouco menor frequência. As pessoas têm procurado mais os cursos de primeiros socorros mesmo. Mas a gente trabalha tanto com os cursos de sobrevivência, nessa parte toda de mateira mesmo, né? E a parte dos cursos de emergência, desde o WFA até o WFR. É isso. Padilha, mais uma vez, foi um prazer receber você aqui no podcast. Com tanto conhecimento, eu não vou dizer que é a maior referência, mas eu posso dizer que é a maior referência que eu conheço em treinamento de primeiros socorros de sobrevivência do Brasil. Eu sei que tem outros nomes, mas eu posso dizer pelo que eu conheço, pela proximidade. Obrigado, Zulu. Para mim, você é a maior referência e ter você aqui novamente no podcast Na Montanha é uma prestação de serviço e uma honra muito grande. Muito obrigado. Eu que agradeço, Zulu, a oportunidade. Estou sempre à disposição para contribuir, para que as pessoas continuem fazendo suas atividades com segurança. Para mim é uma honra estar aqui de novo com você e estou à disposição. Um grande abraço a todos. Registra quem que está presente aqui hoje com a gente no estúdio? Registra. Estou com meu filho aqui, estou com a minha nora aqui também, que vieram ver o podcast. Educador profissional de educação física. Está se formando. Se formando, corredor. Vai para a montanha? Vai. Dos bons, então.
É isso aí. É isso aí. Eu estou aqui no Estúdio Voz com trabalhos técnicos de Harumi Matsuda e marketing esportivo e médico da SPI Media com a Jess. Valeu!